Te convido a abrir a palavra de Deus, lá no livro de Daniel. Aleluias. Uma semana poderosa, uma semana que Deus já vem se manifestando em nosso meio. A presença de Deus, aleluia, ela já é notória desde o primeiro momento que este culto foi aberto, amém? Desde manhã, quando nós fizemos menção, aleluia, deste jejum, quando cada um colocou diante de Deus, o propósito de estar na casa do Senhor esta semana, consagrando, colocando diante do Pai, as necessidades, os impossíveis. A gente já sente Deus agindo, pela fé a gente já está enxergando, aleluia, sabe, Deus movendo as coisas, amém? E eu creio que Deus vai fazer em nossas vidas. E antes de nós darmos início à palavra, eu quero saudar a Maria Aparecida. A Maria Aparecida, vinda em nosso meio, é a casa do Pai, a tua Está de portas abertas, essa social de jejum, onde o ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvessem defeito algum, formosos em toda sabedoria, em
porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então o povo aqui contava com uma longanimidade de Deus. Ó, Deus só fala. Porém, Deus agora aqui está cumprindo. Deus cumpre aquilo que Ele tinha alertado. Deus não queria que o povo vivesse esse tempo. Mas a palavra de Deus, Deus cumpre ela, amados. Deus cumpre. Ainda que seja uma palavra de juízo. Deus não nega a sua palavra. Ele não nega aquilo que Ele diz. Mas tanto para a bênção, como também para a maldição, para o juízo. E o povo aqui, ele não acordou para aquilo que Deus havia levantado homens de Deus, alertando que viria um tempo difícil. E se nós lermos lá em Crônicas, em Reis, foram dias difíceis, porque Nabucodonosor estava dando ali o mundo, estava ali nas suas. E para que eles fossem considerados cidadãos ali babilônicos, eles precisavam receber uma nova identidade. O diabo quer nos descaracterizar. Ele quer tirar de nós o nosso novo nome. Ele quer manchar as nossas vestes. Ele quer nos contaminar. Aleluia. O Senhor é meu juiz. O Senhor é o meu juiz, mostra
a soberania de Deus acima de tudo que é humano. Isso significa o nome de Daniel. Daniel significa soberania de Deus sobre as nossas vidas. Tudo passa. Daniel passou por reinos. Não foi só Nabucodonosor que ele serviu. Ele serviu Sazar. Ele serviu Dário. Lá quando Ciro lá é nomeado rei, ele estava lá. Mas Daniel se manteve íntegro. Se manteve com as suas características espirituais. Ele não permitiu a corrupção na sua vida. Daniel é meu juiz. A soberania de Deus. A soberania tem que estar unidas. Não importa. Aqui nós não importa. Manter o caráter. Mundo, tudo passa, a luta passa, a perseguição passa, mas Deus na nossa vida não passa jamais. Louvado seja Deus! A palavra de Deus, João diz, para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, amados, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, provém de Deus, mas provém do mundo, paz e todas as suas consciências têm vontade de Ele para porém 4. Que proporção, né, amados? 4 não se envolveram. 4 preferiram pagar o preço da fidelidade. E o preço foi alto. Porque aqui, amados, eles recebiam ali autoridade. Eles podiam se sentir, eles podiam enfiar o pé na jaca. Eles podiam acontecer. Estaria ali proposto para eles as melhores mulheres. As melhores coisas que aquela terra. E tudo do melhor estava ali. Porque era a cidade do momento. Aquilo estava borbulhando, aquilo estava fervendo de propostas, de tentações. Porém, Daniel, ele assenta no seu coração. Amados, que eu e você nesta noite tenhamos este mesmo posicionamento de não, aceitar a corrupção. Aleluia. A palavra de Deus diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova. Aleluia. Olha, eles mudaram ali o nome de todos. Então, Daniel, que quer dizer meu juiz, foi para Beltesazar,
que significa Bel proteja a sua vida. De Ananias, que significa Yahvé é gracioso. O nome dele foi mudado para Sadraque, que significa servo de Acu. Misael, que significa quem é o que Deus é. Passaram o nome dele para Mesaque, que significa a sombra do príncipe, ou quem é este? E de Azarias, que significa Yahvé tem ajudado. Eles mudaram o nome dele para Abed-nego, que significa servo de nego. Uma descaracterização. Mas graças a Deus que foi só do nome. Foi a única coisa que eles conseguiram mudar. Na vida deles foi só o nome, porque o caráter deles, a moral deles foi mantida. Com integridade foi mantido, os valores espirituais, eles foram mantidos. Meu amado irmão, podem tirar o teu nome, podem tirar a tua casa, pode tirar teu emprego, pode tirar tudo que você conquistou nessa terra, mas o diabo não pode tirar. Aleluia ao Senhor de você e nem de mim. Pode tocar em tudo. O diabo tocou na família, tocou nos negócios de Jó, trocou em tudo que Jó tinha, mas ele não conseguiu tocar na fé de Jó. Ele não pode tocar na nossa fé. Não pode. Pode tirar tudo. Pode nos deixar nu. Jó disse: nu, saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja Deus. Então esses homens aqui, esses rapazes, eles têm essa proposta no seu coração de permanecerem íntegros ao Senhor. Mudaram de terra, mudaram de língua, mudaram de vestes, as suas alimentações mudaram, mas não mudou o interior deles. Oh, glória, né, amados? Aleluia. Aquele que mantém essa integridade. Isso alegra o coração do Pai. Isso alegra o coração do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser olhados por Deus como Deus olhou a Jó. Sabe, Jó? Deus falou para Jó: está vendo aí, ó, meu servo Jó? Íntegro, sincero. Homem que se aparta das coisas do mundo. Que Deus possa olhar para cada um de nós nessa noite. Que possamos ser motivo de orgulho para o nosso Deus. Sabe, que possamos ser motivo, sabe, de satisfação, de alegria. Sabe, que a nossa conduta, ela seja a mesma dentro da igreja e fora dela. A gente não pode ser santo dentro dessas quatro paredes e lá fora a gente não ser reconhecido. A gente não pode ser santo aqui dentro e dentro do trabalho a gente ser profano, ser o primeiro a comentar as rodinhas, né, de piadinhas maliciosas, profanas. Sabe, a gente tem que ser o mesmo aqui, mas o mesmo lá fora, e principalmente lá fora, porque nós precisamos mostrar para essa geração que está corrompida, para essa geração que está contaminada, que está caída. Nós temos que revelar o amor de Deus, através da nossa conduta, através do nosso falar, do nosso andar. Não somente com as nossas palavras, mas o nosso comportamento fala muito mais. E o comportamento de Daniel vai falar muito em toda a sua trajetória de vida. Daniel vai ser olhado, amados. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, diz Hebreus. A gente está cercado, então a palavra do Senhor fala para nós tirarmos todo o embaraço e todo o laço que tenta prender os nossos pés, para que nós possamos correr a carreira que o nosso Senhor propôs para nós. Havia uma carreira proposta para Daniel, ali na Babilônia. Aleluia. Deus tem uma carreira para cada um de nós.
Aleluia. Do 8 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Que ele, vou ler aqui na apostila, os 4 jovens não se contaminaram com as finas iguarias, vinhos que eram servidos a todos que assistiam diante do rei. Os 4 jovens ficaram mais robustos do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Os 4 jovens foram selecionados pelo rei. E os 4 jovens ficaram 10 vezes mais sábios e inteligentes que todos os magos e encantadores que haviam ali no reino. Amados, havia ali uma ração que a Bíblia fala, né? Havia ali porção diária que aqueles jovens que comer. Aquela ravinha completamente contaminada. Ela vinha já corrompida. Ela já era consagrado a esses deuses aqui. Servo, o Aku, o servo de Nego, eram deuses pagãos ali. Então toda aquela comida que eles comeriam, vinha tudo consagrado, já vinha tudo contaminado. O diabo tem uma ração proposta para que nós comamos. Mas Deus tem um banquete celestial para que nós usufruemos dele, para que nós aumentemos da palavra do Senhor. A não diária é a palavra de nós tivermos firmar a palavra de Deus. Nós não nos comer. Porção, amados, aquilo durava simplesmente 3 anos. O tratamento que os eunucos davam com aquele manjar duravam 3 anos. Eram 3 anos de preparo. 3 anos conhecendo a língua, conhecendo a cultura, conhecendo a religião. O diabo não tem pressa. Ele vai investindo devagar, ele vai corrompendo. O diabo sabe que se ele desmascarar a coisa fora, então ele vai sutilmente revelando um pouquinho, para que, se nós tivermos com a nossa mente obstruída, cativa ao diabo, cativa aos valores que este mundo propõe, nós não teremos a direção de Deus, perderemos a percepção, não iremos discernir que aquilo está contaminado. Então, nós temos que nos alimentar diariamente da porção da palavra de Deus. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber, mas nós não podemos ficar sem a palavra do nosso Deus. É ela que é a porção que nos fortalece contra todas as tentações. Se estivermos fortalecidos na palavra de Deus, nós teremos poder e autoridade para dizer não. Mas do contrário, nós cederemos, nós negociaremos o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa unção, negociaremos a igreja, venderemos tudo isso que foi conquistado tão arduamente, muito barato. Aleluia. Houve uma diferença. No versículo 17, diz assim. Aleluia. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Amado, quando a gente propõe no coração, como Daniel propôs aqui no coração dele e os seus amigos, a não se contaminar, Deus honra o nosso posicionamento. Deus honra diante dos homens. Eles não estavam somente fisicamente melhor. O agir de Deus não opera em nós somente externamente.
ao nosso redor, ao nosso derredor. Deus opera dentro de nós também. Deus vai nos estruturando. Deus vai nos abastecendo de poder, de autoridade, de sabedoria. De todas as coisas que serão necessárias. Tudo que Deus está dando aqui, sabedoria, inteligência, conhecimento, seria usado, aleluia, ali na Babilônia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus concedeu a Daniel um dom, algo sobrenatural, espiritual, algo que iria confrontar os poderes das trevas. Aquele lugar estava subjugado, debaixo da idolatria, debaixo do misticismo, debaixo de feitiçaria, de encantamento. Mas Deus aqui deu autoridade para Daniel confrontar, aleluia, aquilo que Deus dá para você. O dom que Deus nos capacita não é para a gente guardar dentro da gaveta, mas é para ser usado no propósito de Deus. Daniel usaria. Vou dar para ele, que bonitinho, vai guardar armário, vai guardar. Às vezes Deus nos dá talento, mas ele talentos que destituiu ao evangelho. Ai do homem para Deus, mas o dom é algo que Deus traz dele para o homem. Amém? Então, tem coisas que nós podemos fazer. Habilidades, nós temos habilidades naturais. Mas tem dom que vem do Senhor. E esses dons, eles precisam ser buscados. Aleluias! Louvado seja Deus. O que significa dom? Significa dádiva, presente, poder, faculdade, aptidão,
habilidade. É um presente de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém? Então aqui, olha, em 1 Coríntios, a gente já vai encerrar para a gente começar a orar. Diz assim, 1 Coríntios 12, eu vou ler pela apostila. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, ou seja, de serviço. Mas o Senhor é o mesmo, aleluia. Há diversidade de operações, ou seja, realizações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas. Louvado seja Deus. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Dá um glória a Deus bem alto aí. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus subiu, né? Levou o cativeiro. Subindo ao alto, ele deu os dons aos homens. Jesus deixou dons, esses dons aqui, que nós temos através do Espírito Santo. Nós temos acesso a cada um deles. Os dons qualificam e capacitam as funções. Deus deu os ministérios, a um apóstolos, né? A um mestre, a outro evangelista, a um de pastor. Mas, amado, e aí, essas qualificações, elas capacitam essas funções, em nome de Jesus. Aqui, ó, diz assim, ó. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente, por apóstolo, profeta, mestre, depois operador de milagres, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todos? Não. O Senhor que distribui. Ele dá a cada um de nós que estamos aqui, que conhecemos Jesus, aleluia, que tem o Espírito Santo sobre si, é capacitado com dom. Então um tem o dom de língua, o outro de interpretação, o outro de cura, o outro de milagre. O evangelista geralmente acompanha esse dom de milagre, de maravilha, o evangelismo. Louvado seja Deus. E aqui, olha, diz assim, palavra de sabedoria. É uma revelação que nos ensina a proceder devidamente em dificuldades e situações diversas. O dom de sabedoria é a capacidade de ter discernimento sobre pessoas ou situações que não são óbvias para a pessoa mediana, combinada com uma compreensão sobre o que fazer e como fazer. É a possibilidade de não apenas ver, mas também de aplicar os princípios da palavra de Deus aos assuntos práticos da vida por meio do espírito de sabedoria. Não é aquela sabedoria natural que Tiago fala lá, que se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus. Isso que é a sabedoria de Deus. É algo específico para uma situação específica, sobre algo que vai acontecer, algo que é do futuro. Então Deus, aleluia, Ele capacita pessoas com este dom de sabedoria. Louvado seja Deus. Palavra do conhecimento é a palavra que Deus dá sempre em harmonia com a Bíblia, que nos traz luz, orientação e nos faz crer de forma correta. Pode se manifestar através de pregação, da profecia manifestada à igreja, de visões e de sonhos. Aleluia. É uma palavra de conhecimento do presente
ou de alguma coisa do passado que Deus revela. O que o bispo fez com a pastora Marisa foi uma palavra de conhecimento. Ela estava passando por uma situação, né? O Espírito Santo tomou a vida do bispo Luiz, ali com uma palavra de conhecimento e pôde operar, né? Então, a pessoa que tem esse dom, amados, Deus também dá estratégia, Deus dá orientação ao essa pessoa ser usada, ela recebe de Deus também a orientação. Não é só para falar, você está passando por isso. Mas você está passando por isso, nós vamos orar a Deus. Deus vai trazer meio, Deus vai trazer estratégia. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou te convidar a ficar de pé, porque o horário já foi. Mas que você possa ler aí na sua casa, né? A palavra de Deus que fala a respeito dos dons, lá em Coríntios, capítulo 12. Então, tem palavra de conhecimento, tem, né, o dom de socorro. É a pessoa que não pode ver ninguém sofrendo, que a pessoa tem, ela vai lá, que tem o dom da misericórdia, ela socorre, ela não pode ver um mendigo, ela não pode ver uma criança de rua, que o coração dela arde. É o dom que Deus deu para ela, então ela vai buscar uma solução, ela vai buscar uma casa de repouso. Se é um irmão da igreja que está passando por uma necessidade, a pessoa não dorme, ela fica com aquilo no coração, então ela tem que agir, ela tem que levantar irmãos para ajudar outros. Esses são os dons que Deus manifesta. Amém? Dons de curar, né? Operação de milagre, governo, é a pessoa que lidera a igreja, que tem o dom de, né, lidar com os ministérios, é uma parte mais administrativa da igreja, é um dom de Deus também. Sem esse dom, a pessoa não faria nada. Então o dom é de Deus, não é para a gente, né, se ensoberbecer. Tem o dom de profecia, né? Outro dia, falaram para mim que chegou um moço com a carteirinha, profeta. Tem até gente com carteirinha agora, né, escrito profeta. Essa para mim é nó. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Profecia, a gente crê na profecia. Nós temos profetas de Deus idôneos dentro da casa de Deus, que profetiza segundo a palavra do Senhor. O profeta, ele nunca expõe a pessoa para a vergonha, para a morte. O profeta, ele exorta a pessoa, mas para o arrependimento, para a restauração, para a construção. Se a profecia vem para matar a pessoa, aquilo não era profecia, aquilo era profetada. Porque a profecia que vem do trono de Deus, ela edifica. Amém? Dons de línguas, né? Edifica a si mesmo. Se tem interpretação, edifica a igreja. O dom de língua, mais a interpretação de língua, equivale à profecia. Então, estuda dentro da tua casa. O tempo já foi. A gente quer acabar às 9h30. Tem o dom da fé, amados, né? Um dom maravilhoso. É o dom da fé, onde se opera maravilhas, onde ali, sabe, o impossível acontece, sabe, no meio do caos a pessoa acredita, ela vê o casamento dela destruído, ela vê a vida financeira destruída, mas ela continua crendo no mover de Deus. Está todo mundo dizendo que não, está todo mundo dizendo que acabou, mas a pessoa que tem esse dom espiritual da fé, ela continua crendo, ainda que todos sejam contra ela, ela permanece ali, crendo no poder de Deus. Amém? Então, esses dons, eles qualificam a igreja. Coríntios tinha manifestação de todos esses dons. Era uma igreja rica. E nós podemos também ser uma igreja rica. A gente não pode ser tímido, né? Na hora de usar os dons, a gente tem que ser generoso, porque veio de Deus, tem que passar por nós como instrumento, porque às vezes a pessoa que está sentada aí, ela precisa de uma palavra, ela precisa daquilo que Deus te qualificou, daquilo que Deus me qualificou. Então, se a gente guarda para a gente está roubando a igreja, a gente está saqueando, a gente está subtraindo, sabe, os dons, e nós precisamos, amados, da manifestação dos dons dentro da igreja. Precisa, a igreja se aviva, a igreja se move. Uma igreja que não usa os dons é uma igreja lenta, é uma igreja parada. Olha, tem o dom de discernimento, como esse dom é necessário dentro da igreja. Pelos intercessores, é extremamente necessário. O intercessor tem que buscar esse dom.
Porque Deus revela quem é que está chegando, quem é que está entrando, que problema tem, se está possesso de demônio, se tem maldição na vida. O Senhor revela. Amém? Vamos fechar os olhos. Eu quero chamar o presbítero Reinaldo. Ele vai ministrar as orações. Amém? Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Se abra para Deus. Deus vai derramar sobre ti. Amém?